Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE. E a gente tá aqui em mais uma sexta-feira de aula dos primeiros anos, tá? Ei, menino, olha pra mim. Você que é primeiro anista e tá ligado aqui no EducaPE, lembrem que toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui, tá? E lembrem que desde o começo do ano a gente vem trabalhando todos os assuntos que vocês vão usar tanto na escola como no SSA1 da UPE. Porque, ei, olha para mim, eu disse a vocês que esse ano é um ano importante para vocês, porque vocês começam a fazer vestibular esse ano. Então, a gente aqui do EducaPE, a gente vai te ajudar tanto nas matérias do colégio, como a gente também vai te ajudar no vestibular. E assim, é um vestibular do SSA1 da UPE. Lembre que vocês que são primeiros anistas, vocês começam esse ano com o triênio da UPE, que são 3 anos de vestibular, para no final vocês tentarem o curso que vocês querem na Universidade de Pernambuco, tá? E olha, é uma coisa que eu venho puxando a orelha de vocês toda sexta-feira e botando na cabeça de vocês para vocês não esquecerem disso. É a forma mais fácil de entrar na UPE, tá? E um detalhe, as aulas de biologia não estão começando hoje, não. Lembrem que o EducaPE é uma continuação. Então, se você está chegando hoje aqui no EducaPE, se você é da rede e está chegando hoje aqui no EducaPE, você pode dizer assim, Andrei, eu não assisti aula nenhuma ainda esse ano. Veja, não tem problema. Depois que essa aula terminar, você vai lá no YouTube e aí bota lá EducaPE. Você entra no canal oficial do EducaPE no YouTube, se inscreve no canal e vai na aba Vídeos. Quando você clicar na aba Vídeos, você vai ver lá, todas as aulas que já rolaram aqui no EducaPE. Todas. Tá? Aí você vai assistir todas as aulas e coloca os estudos em dia. Tem que usar o EducaPE para te ajudar, tanto na escola como nos vestibulares, beleza? E assim, na parte de biologia, monstrinho? Na parte de biologia, a última aula a gente começou a falar sobre reprodução e embriologia. Lembrem que na sexta-feira passada a gente mostrou todas as formas de reprodução, tanto as formas assexuadas como as formas sexuadas. E um detalhe, se você não viu essa aula, vai no canal do EducaPE depois e pega a aula, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Hoje a gente vai começar a estudar embriologia. Agora sim, vai dar para ver tudo hoje? Não. A gente vai ver uma parte hoje, outra parte na próxima sexta-feira. Lembrem que isso aqui é uma continuação. Tá? A gente tem que assistir toda sexta-feira a aula de biologia aqui no EducaPE, beleza? Aí deixa eu botar, Ronaldão, bota na tela aí, por favor, o quadro, para os meninos verem. Bota aí, pronto. Galera, é o seguinte, olha, nesse quadro aí eu preciso que vocês fiquem ligados e coloquem aí. Agora, ó, não se preocupa em copiar logo não, deixa eu armar o esquema todo que depois eu deixo tu tirar um print que aí tu copia no caderno. Mas presta atenção, vê. Agora a gente vai ter que dar conta, vê, da parte de embriologia. Isso aqui é um assunto importantíssimo, principalmente para vocês que são dos primeiros anos e vão fazer vestibular da UPE. Aí quando você pega essa coisa de embriologia, vai ser o seguinte, ó, a danada da embriologia, quando a gente vai para aquele começo bem bestinha, você vai dizer o seguinte, ó, que a embriologia é a parte da biologia, ó, isso aqui é a parte da biologia que estuda, é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento, se liga, tá? O desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião. Porque o que é que acontece? Olha, Ronaldão, bota para mim, por favor, aqui. Me bota aí, porque o que é que vai acontecer? Lembrem que todos os seres vivos têm um desenvolvimento embrionário. Todos. Antes do cara nascer, antes do cara começar a viver de maneira propriamente dita, ele vai ter o desenvolvimento embrionário. E a gente tem que dar conta nesse desenvolvimento. Eu vou mostrar a vocês, claro, Andrei, todos os seres vivos vão ter o mesmo desenvolvimento embrionário? Não, monstro. Nem todos vão ter o mesmo desenvolvimento embrionário. Mas assim, tomando a gente como exemplo, que geralmente somos nós que eles vão cobrar lá na frente dos vestibulares, a gente vai ter que saber o passo a passo do nosso desenvolvimento embrionário. Todas as fases. A gente vai ter que ver todas as fases do desenvolvimento embrionário. E um detalhe, Andrei, falando da gente,
Esse desenvolvimento embrionário dura as 36 semanas da gestação? Não. Até porque a gente tem que lembrar, né, que a gestação humana ela dura 9 meses, mais ou menos 36 semanas. Mas lembrem que essas 36 semanas elas vão ser divididas em 2 estágios. Eu tenho o primeiro estágio, que é o estágio de embrião, que é o que a gente vai começar a ver aqui, que é o que eles vão cobrar de vocês. É o estado de embrião. Depois desse estado de embrião, você vai ter o estado de feto. Aí, essa parte de embrião, que é o que a gente vai estudar agora, isso dura mais ou menos 12 semanas. São os 3 primeiros meses da gestação. Geralmente, os 3 primeiros meses da gestação humana, e principalmente de animais muito próximos, vocês tomem cuidado que é a fase embrionária. Aí, o que é que geralmente a UPE cobra da gente? Ela vai cobrar que você saiba exatamente quais são as fases embrionárias, principalmente as nossas fases. Aí, olha, eu vou com calma, vou colocar fase por fase. Aí, primeiro vocês observem, no final deixa eu tirar print, tá? Porque a gente tem umas observaçõezinhas. Ronaldo, tu bota na tela aí, por favor. Olha pra mim. Bota. Pronto. Aí vê o que é que vai acontecer. Ó, quando a gente trabalha com as etapas do desenvolvimento, vai ser assim. Olha pra cá, tá? Eu vou botar aqui no quadro etapas. Lembre que quando a gente trabalha com as etapas, a gente vai ter assim, ó, vê. A primeira etapa, claro, tudo começa a partir de uma fecundação. Então é assim, ó, vê. Imagine que você vai ter uma fecundação, então você vai juntar, ó, gameta masculino. Nós vamos juntar o gameta masculino, tá aqui, com o gameta feminino. A partir do momento que você junta o gameta masculino, ó, com o gameta feminino, essa junção aqui, todo mundo aprende que essa junção é chamada de fecundação. Então você vai ter a fecundação, que é a junção dos gametas. Depois eu vou mostrar aonde é que acontece cada junção dessa. Aí vê o que, é que vai acontecer, desculpa, cada fase dessa. Quando acontece a junção e a fecundação, vocês tomem cuidado, que aconteceu a junção, você vai formar a primeira etapa. A gente vai formar o que nós chamamos, ó, de zigoto. Ou o que as pessoas falam por aí, célula ó. Isso aqui é a célula ovo. É o zigoto ou célula ovo. Podem ter certeza que antes de vocês terem esse corpinho de vocês, vocês foram uma célula só. E a primeira célula que deu origem a vocês foi exatamente essa célula que a gente chama de zigoto ou célula ovo. Aí desse zigoto ou célula ovo, a gente começa as etapas embrionárias. Aí vai ser assim, se liga, tá? Olha, depois do zigoto, você vai formar a primeira estrutura embrionária. Eu vou até colocar assim para caber tudo. O zigoto vai formar a mórula. Aí, essa mórulazinha vai formar outra etapa. A mórula vai formar, ó, a blástula. A mórula vai formar a blástula. A blástula, vê. A blástula vai formar a gástrula. Cuidado com esses nomes, viu? Tem que saber na ordem. Ó, a gente vai ter a gástrula. Essa gástrulazinha vai originar outra estrutura, ó. Depois da gástrula, a gente vai ter a neurula. Ó, eu tenho a neurula. E depois da neurula, a gente vai ter uma última etapa. A última etapa é a organogênese. A última etapa é a organogênese. Agora sim, essa última etapa é a etapa que a gente vai nascer? Não. Essa última etapa é a etapa peraí, viu? Ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, organogênese, pronto. Essa é a última etapa. Aí o que vai acontecer? Tá aparecendo na tela para vocês todas as etapas do desenvolvimento embrionário. Ronaldão, bota ele na tela de novo, por favor. Ó, o que vai acontecer? Lembre que assim, a gente tem a fecundação, gameta masculino com gameta feminino. Fez a fecundação, forma a primeira célula. Ei, a primeira célula é chamada de zigoto, tá? Aí é a partir do zigoto
que você vai formar todo o desenvolvimento embrionário. Aí depois do zigoto você vai ter a mórula, depois da mórula a gente vai ter a blástula, depois da blástula a gente vai ter a gástrula, depois da gástrula vai ter a neurula e depois da neurula vai ter a organogênese, tá? E um detalhe, André, eu tenho que saber a sequência? Tem que saber a sequência. Tem que saber zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. E tem um monte de questãozinha de vestibular que pede para você marcar só essa sequência. Diga qual é a sequência das fases embrionárias. Zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. Tá? Não pode esquecer disso. Andrei, isso tudinho aí dura mais ou menos as 12 primeiras semanas da gestação humana. Tá? Tem que saber isso. Aí você vai dizer assim, Andrei, mas só é isso para saber? Não. Hoje dá pra gente ver as características de cada fase dessa. Ronaldão, bota por favor aí o quadro na tela de novo. Pronto, ó. Vê o que vai acontecer. A gente vai fazer assim, ó, preste atenção. Quando a gente trabalha com isso aqui, você vai ter que saber, pelo menos, o nome do fenômeno que forma cada estruturazinha dessa. Aí, ó, eu tenho assim, zigoto ou célula-ovo. Para o zigoto formar o primeiro aglomerado de célula, chamado de mórula, de zigoto para mórula, o nome do processo é chamado de clivagem. Você vai dizer assim, vê como as coisas vão aumentando, tá? E vê como vai ficando mais bonitinho. O zigoto sofre clivagem, forma a mórula. Vocês só tomem cuidado com esse termo clivagem. Tem algumas pessoas que também chamam de segmentação. Aí diz assim, olha, é a segmentação ou clivagem. Tá certo. É a segmentação ou clivagem. O zigoto sofre clivagem, forma a mórula. Essa mórulazinha, ela vai formar a blástula. Vê, de mórula, você forma a blástula. Aí assim, de mórula para blástula, a gente vai dizer que tem uma blastulação. Aqui nós temos uma blastulação. De mórula para blástula, o nome do processo é a blastulação. Por exemplo, se perguntarem assim para vocês, como é o nome do processo que forma a blástula? Blastulação. Aí vê, de blástula passa para gástrula. De blástula para gástrula, vocês vão dizer que isso aqui, ó, é o que nós chamamos de gastrulação. É a gastrulação. Vê, de blástula para gástrula. Gastrulação. Mas sendo que quando você forma a gástrula, você vai formar a neurula. Aí o que acontece? De gástrula para neurula, você vai ter um processo chamado de neurulação. Você vai ter um processo chamado de neurulação. Aí assim, ô Andrei, e de neurula para organogênese? Olha, organogênese não é estrutura. Organogênese já é uma fase, ou seja, já é um fenômeno. E se você pegar esse termo organogênese, se você olhar só para a palavrinha, vê, acompanha comigo aqui. Eu tenho esse prefixo organo. Esse prefixo organo, ó, isso aqui significa organismo. Isso aqui significa organismo. Quando a gente trabalha com organismo, significa tecidos, órgãos, tudo bonitinho. E quando você pega esse sufixo gênese, ó, esse sufixo gênese aqui, isso aqui, ó, significa origem. Isso aqui significa origem. Então, quando você diz que a organogênese não é uma estrutura, é um fenômeno, a danada da organogênese é exatamente o momento em que você vai formar os tecidos e órgãos, tá? Ronaldão, me bota na tela aí, por favor. De novo, bota na tela aí, por favor. Pronto. Ó, galera, é o seguinte, vê, recapitulando, tá? De zigoto para mórula, segmentação ou clivagem, é o nome do fenômeno. De mórula para blástula, vê, mórula para blástula, blastulação. De blástula para gástrula, gastrulação. De gástrula para neurula, neurulação. Agora, formou a neurula, ele vai começar a ter a organogênese. Aí, assim, a organogênese não é uma estrutura. Como eu já coloquei no quadro, organogênese é um processo. E vai ser o processo que você vai pegar. Escuta, tá? Você vai transformar exatamente. Veja, você forma os tecidos e órgãos.
Quando o danado do embrião começa a ter a formação dos seus tecidos e órgãos, para deixar de ser embrião e virar feto, bem no finalzinho da embriologia, a gente diz que esse processo é chamado de organogênese, tá? Não pode esquecer disso. Deixa eu tirar um print do quadro. Calma que não acabou não. Ronaldão, volta pro quadro aí para mim, por favor. Pronto, vê. Coisas que vocês vão ter que dar conta. Olha, lembrem que quando você trabalha com isso aqui, eu preciso que vocês mentalizem o seguinte. Olha, falando da espécie humana, todos esses processinhos aí, vocês concordam comigo que acontece dentro do corpo feminino. Ou seja, acontece dentro do corpo da mulher. Aí, o que é que eu preciso que vocês mentalizem? Se isso acontece dentro do corpo da mulher, então essas etapas vocês têm que ter uma noção aonde isso vai acontecer dentro do aparelho reprodutor feminino. Tá? Aí, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, quando você tem essa coisa, vê agora, tá? Ó, de fecundação, escuta, de fecundação até a blástula, isso aqui vai acontecer nas tubas, ou melhor, na tuba uterina. Isso aqui vai acontecer na tuba uterina. Ou seja, não chegou no útero. Não chegou no útero. Eu estou dizendo isso porque, assim, tem muita gente que pensa que a formação da criança, a formação de um bebê, acontece 100% no útero. Veja, não acontece 100% no útero. A gente pode dizer que 2/3 da formação acontece no útero, mas o terço inicial, até mais, vamos dizer assim, mais de 2/3. Mas os 5 primeiros dias da formação de um bebê acontece na tuba uterina. Essa coisa aí que eu marquei, essa tuba uterina, isso aqui, ó, vai dar exatamente mais ou menos 5 dias. Olhe, da fecundação até a formação da blástula, isso dá 5 dias. No 5º dia, quando o embrião está na forma da blástula, isso aqui, preste atenção, é exatamente nessa forma de blástula que vai acontecer um fenômeno chamado de nidação. Vai acontecer um fenômeno chamado de nidação. André, eu já escutei isso, mas eu não lembro. Vem, monstrinho, toda vez que você pegar essa coisa nidação, você vai dizer que a nidação é a chegada no útero. Olhe, é a chegada no útero. Não pode esquecer disso. O embrião ele vai chegar no útero para se desenvolver formando um novo ser mais ou menos 5 dias depois da fecundação. O nome do processo em que você vai ter essa chegada é exatamente chamado de nidação. Então vocês tomem cuidado porque assim, tem gente que vai para o vestibular no final do ano. Ronaldo, bota na tela aí, por favor. Ó, presta atenção em mim. Tem gente que chega no final do ano pensando que o desenvolvimento da criança todo, veja, todo acontece dentro do útero. E não é assim. E tem gente que pensa que o encontro do espermatozoide com o óvulo é dentro do útero. E veja, o espermatozoide ele vai se encontrar com o óvulo, não é no útero. É pós-útero. É lá na tuba uterina. É lá na tuba uterina. Então a fecundação acontece lá na tuba. Aí depois que lá na tuba uterina você tem a formação do zigoto, esse zigoto já começa a se desenvolver. Quando ele chega em blástula, está na hora dele chegar no útero. Aí, na blástula, quando ele é uma blástula, ele chega no útero. Quando ele chega no útero, ele se fixa na parede do útero. O nome dessa fixação é chamado de nidação. Aí, depois que acontece a fixação, aí você vai ter o desenvolvimento final, que aí dá mais ou menos do 6º dia e vai, ó, até, preste atenção, a 36ª semana, ou seja, o último dia antes do nascimento. Então você pode dizer assim, disparadamente, você diz assim, olha, mais ou menos 98% do desenvolvimento do ser humano dentro do corpo da mãe acontece no útero. Agora, os 5 primeiros dias não, tá? Aí, com isso, pelo amor de Deus, não esqueçam naquela história assim, cuidado que tem aquelas questões verdadeiro ou falso que dizem assim, olha, o embrião, ele tem todo o seu desenvolvimento no útero. Falso. O embrião não tem todo o seu desenvolvimento no útero. Os 5 primeiros dias não é no útero.
Os 5 primeiros dias é na tuba uterina. Depois que forma a blástula, que ele se fixa no útero, é que você vai terminar tudo, tá? Ronaldo, bota na tela aí esse quadro aí, por favor. Aí assim, aí depois que acontece a anidação, vê, aí você vai ter blástula, gástrula, neurula, organogênese. Aí a partir daqui, ó, aí o resto acontece toda no útero. O resto acontece todo no útero, tá? Mas eu sei que muita gente, a gente fica falando de tuba uterina, de útero, e muita gente meio que ainda não tem noção disso. Assim, André, eu não lembro como é a estrutura feminina. Eu vou fazer, mas antes da estrutura, 5 segundos, tá? Para vocês tirarem um print e deixar o caderno bonitinho. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Ei, monstro, tirasse o print? Então vê. Deixa eu passar esse quadro aqui. Ó, deixa eu limpar. Depois disso aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado com a estrutura feminina, que vai ser assim, ó. Lembre que geralmente quando eles representam um desenho de um sistema feminino, a gente vai ter assim. Ó, cuidado com isso, tá? A gente tem mais ou menos assim. Peraí. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Pronto. Ó. Aí a gente vai ter mais ou menos umas estruturas assim. Aqui eu tenho umas estruturas assim, parece realmente uma mão. Aqui você vai ter isso aqui. Aqui você vai ter isso aqui. Aí a gente tem assim, ó. Mais ou menos, a estrutura feminina a gente tem assim. Esse primeiro canal aqui é a vagina. Lembrem que a vagina não é uma abertura. A vagina é um canal interno, tá? A vagina é um canal interno. Depois da vagina, a vagina vai ser exatamente o canal que leva e liga ó, o útero. Lembrem que esse órgão aqui é o útero. Esse órgão aqui é o útero e sempre eles vão representar o útero assim. Lembrem que é um órgão oco. Tem gente que diz que é como se fosse uma pera invertida, tá? Que é ali onde vai desenvolver o embrião. Aí vocês tomem cuidado que vai ser assim, ó. Aqui eu tenho a tuba uterina. Ó, isso aqui que parece são as tubas uterinas. E essa estruturazinha aqui, ó, essas bolinhas aqui são os ovários. Isso aqui é o ovário. Lembrem que quando o gameta feminino ele sai do ovário, quando o gameta feminino ele sai do ovário, e ele é captado exatamente, ó, ele sai do ovário e vem aqui para dentro. Ó. Isso aqui é o gameta feminino. Aí esse gameta feminino, quando ele entra na tuba, ele vai ter que se encontrar com o espermatozoide aqui. Ó, ele encontra com o espermatozoide aqui. Isso aqui, ó, vai ser o gameta masculino. Aí quando você tem esse encontro aqui, você tem a fecundação. Aí depois desse encontro, ó, você consegue formar exatamente o zigoto aqui. Você vai formar o zigoto aqui, que é a primeira célula do indivíduo. Aí esse zigoto, ó, ele vai passeando pela tuba uterina até chegar no útero. O problema é que quando ele chega aqui no útero para se fixar, o que era o zigoto não vai ser mais zigoto. Agora vai ser a blástula. Ou seja, o caminho que o zigoto faz, veja, o caminho que o zigoto faz, ó, da tuba até o útero, isso aí dura mais ou menos 5 dias. Aí, de zigoto para blástula, para chegar no útero, bota para mim aqui, Ronaldo, por favor. Aí o que é que vai acontecer? Ó, quando você forma o zigoto na tuba, e esse zigoto ele vai passeando até chegar no útero na forma de blástula, lembrem que o zigoto vai formar a mórula e a mórula vai formar a blástula. Ou seja, significa que dentro da tuba ele sofre a segmentação e depois ele sofre a blastulação. Agora, claro, depois que essa blástula chega no útero, aí essa blástula termina o desenvolvimento. Vira gástrula, vira neurula, sofre a organogênese, vai virar exatamente o feto. Aí, a partir daí, sai da fase embrionária, entra na fase de feto e vai completar exatamente as 36 semanas de gestação, tá? Então, olhe, não pode esquecer que sempre que cobrarem de vocês as etapas do nosso desenvolvimento embrionário, depois da fecundação, zigoto, mórula, blástula
gástrula, neurula, organogênese. Zigoto, mórula, blástula, na tuba. Blástula, gástrula, neurula, organogênese, no útero. Beleza? Tranquilo? Então, ó, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no EducaPE. Ei, sextou pra vocês, né? Vocês que são primeiros anos agora estão livres. Ó, não esquece que na próxima sexta a gente tem um encontro marcado aqui no EducaPE. Tranquilo? E ó, boa Páscoa pra todo mundo, bom final de semana e a gente se encontra até na próxima, tá? Ó, beijo pra todo mundo. Valeu!